Vamos ler a palavra de Deus. Carta de Tiago. Nós estamos ainda na reta final da carta de Tiago, com os ensinamentos de Deus para nós, através do escrito desse grande homem de Deus. Tiago, irmão de Jesus, um dos 12, aquele que estava disposto a fazer a obra de Deus, escreve aos irmãos judeus convertidos que estavam dispersos por conta da perseguição. Precisavam ter seus ânimos revigorados, né? E uma coisa que eu vejo nos nossos dias é que eu quero dizer aos irmãos que eu não crio doutrina, eu não estabeleço regras de prática na igreja. É a palavra de Deus é quem nos ensina. Aquilo que está escrito é aquilo que eu tenho que ensinar. Porque se eu não ensinar a você o que está escrito, perde a salvação porque não ensinei, e perde você porque não obedeceu, né? E a palavra de Deus, ela diz que nós não podemos ter aquele processo de cego guiando um cego. Não. A Bíblia, ela é para ser estudada do jeito que ela está aqui. Se ela diz uma coisa aqui e você está conferindo aí, então não tem o que passar a mão, não tem o que mudar, não tem o que aliviar, não. Tem que dizer do jeito que está aqui. Então é essa a verdade que salva. Porque nós estamos esperando Jesus a qualquer momento, irmão. Talvez vocês não estejam atentos aos acontecimentos no mundo. Jesus vai tirar a sua igreja daqui. Antes que aconteça uma catástrofe no mundo, Jesus vai tirar a sua igreja. Eu tenho dito isso, que a palavra arrebatamento significa tirado às pressas. Então algo vai acontecer nesse mundo de grande destruição, que Jesus vai tirar a sua igreja antes. Quem tiver preparado, vai. Quem não tiver, fica. Porque hoje o diabo está enganando as pessoas de uma maneira terrível. Está usando até os crentes para escandalizar o evangelho, para tirar a fé dos outros. E tem muita gente indo nessa onda. Então alerta, viu, irmão? Cuidado. Você que conhece o evangelho, você só fica aqui se você quiser ficar. Mas se você não quiser, Jesus, quando buscar a sua igreja, você vai estar lá com ele na glória. Então vamos ler a palavra de Deus. Carta de Tiago, capítulo 5. É um único versículo. Versículo de número 12. Tomaremos como base esse versículo para a nossa mensagem de hoje. Capítulo 5, versículo de número 12. Quem já encontrou, diga amém. Glória a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, e nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não entrais em condenação. Pode sentar. A sequência de ensinamentos que Tiago está trazendo para os irmãos, ele estava falando sobre a questão da paciência, que nós temos que ter paciência quando se fala da volta de Jesus. Ele diz assim: assim como um agricultor, um lavrador, ele planta, rega, aduba, mas não tem o poder de fazer crescer, tem que esperar o tempo certo. Assim também sejamos nós, com relação à volta de Jesus. Não somos nós que vamos apressar a volta de Jesus, ele vai vir no tempo. Agora esse tempo não tem hora, não tem o dia, não tem o mês, nem tem o ano.
Centenas de pregadores colocaram data para a volta de Jesus e todos eles erraram. Porque Jesus disse que vai voltar? Vai, mas ele não disse a hora. Por que ele não disse a hora? Porque ele disse, assim como um ladrão vem à noite, assim também será o dia da vinda do Filho do Homem. O ladrão, quando ele vem, ele não liga para o dono da casa dizendo, olha, hoje, de 3 horas da madrugada, eu vou roubar a tua casa. Não, ele vem no dia e na hora em que você nem espera. Então Jesus disse que a volta dele seria dessa forma. Então ele disse que nós temos que ter paciência, esperar com paciência. Muitos já não esperam mais, muitos já nem acreditam mais que Jesus vai voltar, nem lembra mais, porque a Covid está tomando conta do mundo. Aí a preocupação hoje é de morrer, é de não morrer, não é de subir no arrebatamento. Aí quando ele termina esse ensinamento aqui, e ele dá até uma comparação sobre Jó, que Deus agiu com Jó de uma maneira grandiosa e misericordiosa, mesmo Jó perdendo tudo, até mesmo a sua saúde, mas Deus restituiu tudo em dobro, e deu saúde a ele de uma maneira tão grande, que ele morreu cansado de viver, morreu aproveitando tudo que Deus tinha dado a ele, depois da tribulação. Aí agora ele está falando, Tiago está ensinando, que nós temos que ter cuidado com o nosso falar, porque ele já deu um ensinamento sobre a língua. Ele comparou a língua como uma serpente, ele comparou a língua como um pequeno fogo que incendeia uma floresta, e também ele colocou a língua como um agente maligno que não se pode controlar. Aí agora ele está falando sobre o falar. Irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Por que ele está ensinando isso? Porque, olhe, se você abrir a sua Bíblia lá no livro do Gênesis, no capítulo 12 e o versículo 2, você vai ler a seguinte frase: far-lhe-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa palavra é uma palavra de Deus para Abrão. Quando Deus chamou Abrão, disse a ele que ele seria uma grande nação, mesmo ele não tendo capacidade de gerar, porque a sua esposa era estéril, não gerava filho. Depois de anos para frente, Deus renova a promessa, mesmo eles estando em estado de idade avançadíssima. Já não tinha mais condição alguma de Sara gerar um filho. Mas a Bíblia diz que mesmo Sara rindo e botando e colocando a sua serva Agar para gerar no lugar dela, porque Sara pensou o seguinte: Deus, ele não vai fazer mais nada, porque além de eu ser estéril, não gerar, eu ainda estou avançada de idade, já não tem mais ovulação, não tem mais como gerar filho, mas acabou. Nem meu marido tem mais condição de gerar filho, acabou-se. Então ele disse o quê? Vou colocar a minha serva Agar para gerar esse filho que Deus disse que me daria. E Agar foi, justamente, gerou Ismael. Mas quando Ismael nasceu, Sara tomou nos seus braços como seu filho, mas isso causou uma contenda entre ela e Agar, de uma proporção tão grande que ela foi obrigada a mandar Agar embora, juntamente com o filho. Então Deus disse a Abraão: Abraão, esse não é o teu herdeiro, esse não é o filho que eu te prometi lá no início, que te faria uma grande nação através de uma geração. Eu só preciso de uma geração para fazer uma grande nação e entregar na tua mão. Então, Senhor, como é que o Senhor vai fazer? Não te preocupa, Abraão, a tua mulher vai engravidar no tempo. E ele esperou o tempo, e no tempo
a sua esposa Sara achou-se grávida, e aí nasceu Isaque. Aí Deus disse: esse está a promessa que eu te fiz, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se engane. Isso, o que é que eu quero que você aprenda aqui? Que Deus mede o caráter dos seus filhos através das suas palavras. Assim como Deus revelou o seu caráter de fiel, poderoso, sincero, Ele também exige de nós um padrão de vida, a qual a nossa palavra não precisa de juramento, porque a gente jura quando a gente quer reforçar uma verdade para alguém. Irmão, amanhã vai chover, tem certeza? Tem, meu irmão, eu juro. Então geralmente se jurava em nome de um pai, eu juro em nome da minha mãe, eu juro em nome de Deus, eu juro em nome de Jesus Cristo. Então o Tiago está dizendo: não precisa de juramento para afirmar uma verdade que você está dizendo. Por quê? Porque Hebreus ele diz assim, 6,13: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem ele jurar, jurou por si mesmo. Então, alguém pode dizer: oxê, a gente pode jurar, pastor? Pode. Aqui não está proibindo que você jure, está proibindo que você use o nome de alguém para reforçar o seu juramento. Que ele está dizendo: não façais qualquer juramento, nem pelo céu e nem pela terra. Então, nem pela sua mãe, que é da terra, e nem por Deus, que é dos céus. O crente, ele não precisa usar isso para poder delegar uma verdade, porque a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. Então, Deus, após fazer a promessa a Abraão, mostrou o valor da sua palavra, jurando por si mesmo: eu, o Senhor, juro em meu nome, Abraão, que vai cumprir na tua vida o milagre do herdeiro que te dará uma grande nação. Então Abraão tomou posse da palavra de Deus, e pela palavra de Deus o milagre aconteceu na sua vida. Aqui a palavra de Deus diz, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então vejamos o seguinte: se Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, isso está demonstrado na Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse. Não tem uma palavra que Deus falou e caiu por terra. Não teve uma palavra que Deus determinou e não se cumpriu. Não teve uma palavra que Deus decretou que não fizesse efeito. Toda palavra que saiu da boca de Deus se cumpriu no tempo determinado por Ele. Falta o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é uma promessa delegada por Jesus diretamente aos seus discípulos: eu não vos deixarei só, irei ao Pai e prepararei lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. E ele estava falando da morte? Não, ele estava falando do arrebatamento da igreja. Então, nós estamos esperando o arrebatamento baseado em quê? Na palavra que Jesus deu aos seus discípulos e à igreja toda, em qualquer época, em qualquer tempo. A igreja é dona da promessa do arrebatamento. Aí eu não vou crer? A Bíblia todinha, do Gênesis ao Apocalipse, fala de um Deus fiel, de um Deus que fala e cumpre, que determina e decreta, e aquilo acontece. Aí eu não vou acreditar que ele não vai vir. Se ele disse que vinha, eu acredito que ele vai vir. É somente uma questão de tempo. Quando chegar o tempo, você vai ver com seus olhos que o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. Amém, irmão? Por que é que Tiago recomenda
que assim como Deus foi fiel em toda a Bíblia, ele foi fiel. Não tem uma palavra de Deus que caia por terra, todas se cumpriram. Ele disse que o Messias viria, o Messias veio. Ele disse que nasceria de uma virgem, nasceu de uma virgem sem ser tocada por homem nenhum. Ele disse que o Messias seria conselheiro, pai de eternidade, príncipe da paz, iria curar, iria salvar, iria libertar, e tudo aconteceu do jeito que Deus determinou no Velho Testamento através dos profetas. Se cumpriram, tudo se cumpriu. Falta agora, como eu disse, o arrebatamento. Então, se eu sirvo a um Deus que cumpre com a sua palavra, ele também exige de mim responsabilidade no meu caráter, para que eu também tenha uma palavra digna de confiança. Aí o que é que eu vejo aqui? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Paulo diz o quê? Sede imitadores de Deus como filhos amados. Ser imitador de Deus é muito mais do que dizer eu sou crente. É muito mais do que simplesmente vir a um culto. Ser imitador de Deus é ter exatamente as mesmas atitudes que ele tem diante das mais diversas circunstâncias e valorizar aquilo que ele valorizou, a sua palavra. Antigamente, quando um crente chegava numa mercearia, qualquer lugar, ô irmão, o senhor vai levar isso assim? Aí a pessoa dizia, rapaz, eu não posso levar não, porque eu estou sem dinheiro agora. Que é isso, irmão? Leve, pode levar. Amanhã o senhor paga, da para semana o senhor paga, passe embora. E quando chegava no outro dia, o crente urgentemente ia lá, pagava, meu amigo, está aqui o dinheiro, muito obrigado, porque a minha palavra é sim, sim, não, não. Hoje, você vende para um crente, se você ficar cobrando demais, ele diz é um palavrão para você. Então, está muito diferente, irmão, os crentes de hoje para aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que você, que eu, que nós como cristãos, temos que ter um caráter santo, como é o caráter de Deus, santo, de palavra firme. Você pode fazer? Faço. Não pode fazer? Não faço. Se você tem, tenho. Se não tem, não tenho. Não adianta você enganar alguém ou dar uma palavra de ânimo para alguém quando você não pode cumprir, quando você não tem condição nenhuma de fazer aquilo. É como Ananias e Safira. Eles prometeram vender a propriedade e doar todo o dinheiro para a igreja. Ninguém mandou eles fazer isso. Quem fez isso, se eu não me engano, foi um dos servos de Deus lá da igreja primitiva, que decidiu fazer isso. Tinha uma propriedade, vendeu e doou para a igreja. Então Ananias e Safira, eu acredito que vendo aquilo, decidiram também fazer a mesma coisa. Só que depois que eles venderam a propriedade, que viram o dinheiro na mão, eu creio que no coração deles acharam aquilo indigno de pegar aquele dinheiro todinho daquele terreno, que eu não sei como foi que eles conseguiram o terreno, talvez por herança, ou lutaram muito para comprar aquele terreno. Aí venderam o terreno, pegaram o dinheiro e tiveram pena de dar tudo, como eles prometeram. Deram somente a metade. E a metade dividiram ainda, uma parte para Ananias, outra parte para Safira. E um levou um pedaço, outro levou outro. E quando eles colocaram a oferta dentro do gasofilácio, todo mundo achava que eles estavam cumprindo a promessa que eles haviam feito, de dar tudo. Só que ali só estava metade, mas ninguém sabia. Mas o Espírito Santo de Deus revelou. E com a revelação do Espírito Santo veio a morte. Por que veio a morte? Para mostrar que Deus não é Deus de mentira e não aceita que seus filhos sejam dessa forma. Infelizmente, nós vivemos num país corrupto, que se você for honesto, se você for sincero, se você só falar a verdade, você vai sofrer, você vai padecer. Eu digo a você porque eu já tive depoimento de crentes que disseram, olha pastor, eu tive que mentir.
Eu fui obrigado a mentir. Por que você foi obrigado a mentir? Porque nós vivemos num país onde o mal impera nos corações. E existe aquele famoso jeitinho brasileiro, que nós sabemos que na maioria das vezes é enganoso. Aí eu vejo por aí crentes desobedecendo às leis, vejo o crente se corrompendo, vejo o crente envolvido em corrupção, eu vejo o crente envolvido em escândalo. Tudo isso, irmão, é prejudicial para o evangelho e prejudicial para o caráter. Quando um pastor faz uma coisa errada, não é só ele que paga, todos os pastores pagam, porque as pessoas começam a tratar todos os pastores como aquele perfil de caráter. Então, por isso que Tiago diz assim: irmãos, não jureis, nem pelo céu e nem pela terra, e não façais qualquer outro juramento. Por que não devemos fazer tipos de juramento? Porque muitas das vezes você não pode cumprir. Porque nos versículos anteriores, ele estava falando do seguinte: de pessoas que dizem assim: esse ano eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou enricar, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sem nem saber se Deus está aprovando aquilo, e nem saber se vai estar vivo para realizar aquilo. Aí Tiago diz: por que você não diz assim: esse ano comprarei uma casa, se assim Deus permitir, comprarei um carro novo, se assim for da vontade do Senhor, com certeza eu vou estudar, vou me formar, porque se assim Deus permitir, será cumprido na minha vida. Por quê? Para o reconhecimento de que nós não somos nada. Se Deus não nos sustentar, se Deus não nos ajudar, se Deus não estender sua mão sobre nós, nem a própria vida nós conseguimos segurar. Aí Tiago diz: as vossas vidas são comparadas a um vapor, sobe, desaparece. É assim ou não é? Então ele desperta a nós para sabermos primeiro que nós não somos nada sem a presença de Deus em nossa vida. Resumindo, somos dependentes de Deus em qualquer coisa que for fazer. Até para acordar amanhã pela manhã, você precisa do toque de Deus, senão você passa direto e não acorda nunca mais. Só acorda na eternidade, né? Mas toda manhã Deus vai lá e toca você, acorda você, mostra a você que você não é nada. Eu disse aqui domingo passado: quando a gente dorme, a gente morre. Ninguém tem controle sobre o sono. Dormiu, apagou. Só desperta no outro dia quando Deus toca. Aí aqui ele está dizendo: por quê? Eu vou resumir aqui o que ele está querendo dizer. Amados, por que vocês precisam jurar por alguma coisa para que o outro irmão acredite na palavra de vocês? Por que vocês precisam usar o nome de Deus em vão num juramento, quando vocês não vão cumprir? Então não faça isso. Não caia nessa onda de querer justificar uma mentira com o nome de Deus. Eu juro em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não precisa disso, porque a palavra do crente, ela é sim, sim, não, não. Evangelho de Mateus 5,37. Jesus está reforçando isso. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passa disso vem do diabo. Por quê? Porque é mentira. Satanás é o pai da mentira, é ele quem arquiteta isso. Então, se um crente chega para você e diz assim: irmão, o irmão é mecânico. Aí chega para o outro e diz: olha, irmão, essa peça aqui, ela não presta, só uma nova. Mas, irmão, aí dê um jeitinho aí, irmão, que eu estou sem condição. Meu amado, não presta, só uma nova. Aí o camarada vai, compra a nova, bota no lugar, aí pega a velha e guarda. Aí vai em outra oficina, aí diz: mas rapaz, meu carro deu um problema assim, assim, assim.
E eu levei lá na oficina de um irmão lá da igreja e ele condenou a peça. Qual peça? Aí o cara vai pegar a velha, essa daqui, ó. Oxê, rapaz, essa peça aqui tem jeito, rapaz. Eu vou consertar para você e vou botar no lugar e vou mostrar a você que funciona. Como é que fica a fé desse crente? O que é que ele vai dizer? Mas rapaz, depois o irmão me enganou. Fez eu comprar uma peça, podendo recuperar essa, sabendo que eu estava sem condição, tive que comprar fiado no cartão de outra pessoa, estou endividado sem necessidade. Poderia deixar isso para depois. Por quê? Porque a palavra daquele irmão não foi sim nem não. Quando ele diz que não presta, o cara pode até tentar resolver, mas não presta, porque não presta, ele sabe o que está fazendo. Eu estou dando aqui um exemplo para vocês entenderem. Isso é em qualquer negócio. Qualquer coisa que o crente vai fazer, você vai contratar um serviço. Você é um pedreiro, você é um eletricista, seja lá o que for, mestre de obra, vai contratar um serviço. Olha, fulano, isso aqui não vai dar certo fazer assim, por isso. Chega outro e diz assim, oxe, isso aqui eu faço e garanto. Mas você sabe que vai cair em cima da cabeça de quem fez. E cai mesmo, porque você é um profissional e sabe o que está dizendo. Se você não sabe, você olha, fulano, infelizmente isso aqui eu não entendo. Eu não vou lhe garantir se fica bom ou se fica ruim, porque eu não entendo. Mas hoje em dia você usar dessa forma, é como se você estivesse se humilhando, é como se você estivesse negativando o seu conhecimento. E as pessoas não querem viver dessa forma. Elas querem que está sempre por cima, sempre como quem diz assim, sempre voando alto. Elas não chegam ao ponto de dizer, eu não sei, isso aqui eu não sei fazer. Você procure uma pessoa profissional, porque essa área não é a minha área. Pelo contrário, tem muitos que metem a cara e faz de todo jeito, e depois se der problema, é problema de quem pagou, de quem mandou fazer. Eu fiz o que tinha de fazer e acabou. Então, a desonestidade, a covardia, a palavra dupla, que tem duplo sentido, ela encontra facilidade em todo canto que você vai. Mas uma coisa eu sei, aqui embaixo abre muitas portas, mas lá em cima fecha todas elas, porque o mentiroso, o falso, não entra no reino do céu. Pode ter tudo aqui, mas lá em cima não recebe nada. Então, aqui diz o seguinte, Romanos 10, 17, Paulo diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Provérbios 13, versículo 5, o justo odeia palavra enganosa. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Hoje eu vou terminar mais cedo, viu? Porque aqui não tem o que muito explicar, não. Que já está claro isso aqui. Não precisa o crente jurar para que a sua palavra seja fiel. Eu mesmo acredito no crente. Eu acredito. E já teve muita gente que acreditou em mim, e eu tive outra chance de dar a volta por cima e preferi ficar na minha, do que enfrentar aquilo ali e depois escandalizar e envergonhar a outra pessoa. Mas eu confiei no pastor e o pastor falhou comigo. Então temos que ter muito medo disso, irmão, de que o nosso caráter seja manchado pela palavra errada. Quando você chegar para um crente, como crente, e disser que isso não é bom, que isso está errado, é a mesma coisa. Eu sou o pastor de vocês. Vocês estão entregando a mim a alma de vocês, o destino eterno de vocês. Se eu ensinar errado a vocês, vocês vão para o inferno. E eu vou também. Mas como é que a gente vai saber? Por que a gente vai saber? Porque enquanto você estiver aqui na terra, quando você ouvir a pregação do pastor Antônio, você vai dizer, não, essa pregação está errada. Na minha Bíblia não está escrito assim, não. Na minha Bíblia está dizendo assim, 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 está errada. Então, através de você constatar o erro, você se desvia. Rapaz, a pregação do pastor é muito cheia de enfeite,
mas que na realidade não traz a verdade. Eu quero a verdade, mesmo que doa, eu quero a verdade. Aí eu vou dizer a você o quê? Que o crente pode jurar? Não, irmão. Se você falou uma palavra para um irmão e o irmão ficar meio sem acreditar, pode jurar pela sua mãe. Eu juro pela minha mãe morta, que isso é verdade. Eu juro pelo meu filho. Eu juro pela honra da minha filha. Eu juro. O crente não precisa disso, não. Não jure nem pelo céu, nem pela terra. Porque a tua palavra, como crente, no caráter de Cristo, deve ser sim, sim, não e não. Amém, irmão? Está entendido? Então não tem o que a gente passar aqui até 9 horas. Não. Você já entendeu. Agora a responsabilidade é sua. Deus honrou com a sua palavra sempre, desde o Gênesis até o Apocalipse. E honra até hoje. Deus tem honrado com você. Deus tem honrado. Deus tem guardado você. Tem lhe dado saúde. Tem aberto porta. Tem lhe dado vida. Deus tem cumprido a parte dele. Sabe por que ele tem cumprido? Não é porque ele é obrigado a cumprir porque ele falou, não. Ele cumpre porque ele te ama e ele tem um caráter que ele quer que nós também tenhamos. O mesmo caráter de Cristo deve estar em nós. Ou seja, Deus valoriza a sua palavra e por isso sempre cumpre suas promessas. Como bons filhos de Deus, devemos honrar nossa palavra, assim como Deus o faz. O justo não tem prazer no engano, sendo assim, possui apenas uma palavra, sempre cumpre, custe o que custar. Pastor, me diga uma coisa, se eu prometer uma coisa a um irmão, e acontecer um imprevisto, e eu não puder cumprir, eu estou mentindo? Depende, se você encobrir, você está errado. Você deve entrar em contato com a pessoa. Meu amado, eu lhe prometi isso, isso e isso, mas infelizmente fugiu do meu controle. Eu não consegui aquilo que eu prometi. Me perdoe em nome de Jesus. Meu irmão, se preocupe não, meu irmão, a gente é falho mesmo. Jamais eu vou pensar que o irmão mentiu para mim. O irmão falou a verdade, mas infelizmente o irmão dependia de outra pessoa para concretizar isso aí. E a outra pessoa, infelizmente, não é crente, não é fiel, farrapou com o Senhor e o Senhor não podia cumprir comigo. Não tem problema, meu amado. No tempo de Deus a bênção chega. Pronto, acabou. Mas você foi sincero, você foi fiel. Está devendo a pessoa? Não esconda, não corte caminho, vá até o seu devedor. Converse com ele, negocie sua dívida, pague nem que seja de R$1, de 2, de 5, de 10. Mas ande sincero, ande como Deus anda, de cabeça erguida. Deus anda de cabeça erguida porque o seu caráter é um caráter santo, é um caráter puro. Então, irmãos, em nome de Jesus eu lhe peço, não deixe que a tua salvação seja impedida por coisas pequenas, coisa que não tem nem valor. Mas a gente costuma fazer achando que não tem problema nenhum. E tem, porque leva-nos para a condenação eterna. Fique de pé em nome de Jesus.